Bom dia, pessoal. Olá a todos e todas. Obrigada por estar participando dessa oficina, desse encontro, desse curso que está se promovendo nesses meses. Traçar outra perspectiva de quando foi construído em outubro, de como estaríamos nesse momento, mas é o viável para agora. Então, eu agradeço a participação de todo mundo e acho que o ganho disso foi que extrapolou fronteiras, né? A gente deixou de estar só em Prudente, né? E ganhou diversos lugares, estava vendo a cidade de vocês. Mas, antes de tudo, esse encontro está podendo ser realizado porque ele tem um fomento pela Lei Aldir Blanc, que está sendo promovido pela Secretaria de Cultura, né, de Presidente Prudente, com incentivo federal. Então, quero agradecer por essa iniciativa, porque é isso que, de fato, faz mover cultura e, enfim, ensino e saber nesse país, que mais iniciativas assim sejam tomadas, iniciadas e tudo mais. Agradeço também como o apoio da Ju, Liliana Barreto, que está aí fazendo apoio de audiovisual, enfim, gravação e tudo mais, sendo backstage de toda essa oficina. E, claro, ela vem com a bagagem de escola aberta no galpão, escritório e tudo mais. E, com isso, também agradecer a Cristiana Tocini, enfim, escola aberta no galpão, grande amiga, mentora e companheira da vida aí para esses momentos de cultura, de escola. E obrigada por estar cedendo esse espaço, né? Esse meio virtual e imagem da escola. E, enfim, com certeza isso não teria sido realizado se não fosse Paula, com pontes e contatos junto com a Lari, que ajudou a construir tudo isso, organizar essa oficina, trazer as referências, trazer as convidadas e se propor, mesmo que de surpresa, né? Acabar construindo e organizando tudo isso. É um prazer imenso ter vocês de novo, né, nesse curso, mesmo antes tendo participado e agora conseguindo juntar essas pontes para que esse curso seja aplicado de novo, ou enfim, ganhando novas dimensões. Obrigada, gente. E passo a palavra para a Cris. Amanda, obrigada. Obrigada, é uma honra ter essa nossa jornada, né? Amanda, a gente já anda juntas há uns 7 anos, desde que ela entrou na escola, e essa guria é um avião, ela é gigante, é uma mulher incrível, que eu quero agradecer e dizer que sempre você deve continuar e resistir. Faça sempre isso, que sempre vai ser lindo e vai ser bonito, e não é fácil, mas que a gente deve resistir. Quero agradecer a Paula e a Larissa, nós não nos conhecemos, eu sou Cristiana Paschini, sou arquiteta, um prazer, Paula, tive na banca da Amanda, foi uma honra assisti-la. Larissa, um prazer. Prazer é nosso. Eu queria aqui primeiro agradecer a Amanda, esse evento, ela trazer gentilmente, generosamente esse evento, convidar a escola para ser aí um apoio. A Amanda fundou a escola, a Amanda faz parte da história dessa construção, e a Escola Aberta, para quem não conhece, né, Paula, Larissa, acho que devem ter tido pouco contato, e aos alunos, aqueles que já fizeram alguns cursos, nós somos resistência aqui em Prudente. O nosso papel é construir representatividade. Nós entendemos que a centralidade das discussões não cabe mais neste mundo que nós vivemos, né? Eu sou de outra geração, tenho quase 50 anos, e construir, não consegui sair de Prudente por vários fatores, e me incomodava muito a centralidade de todas as discussões, de todos os diálogos, sempre pautados com um olhar nos grandes centros e nas necessidades ampliadas da arquitetura, seja qual a temática. Então, essa inquietação toda começou a fazer com que eu falasse, não, vamos nos juntar, nós precisamos discutir as cidades, precisamos discutir os nossos espaços. E então a escola está aqui, gente, de portas abertas para vocês. Somos de fato um galpão com portas abertas, chama-se Escola Aberta no Galpão, um projeto idealizado há muitos anos, e ele de fato é palco dessa diversidade, e nada mais bonito do que vocês também trazerem uma discussão sobre resistência, sobre uma minoria, sobre o papel das mulheres aqui na cidade, né? Então,
precisamos resistir, as minorias, nós, as cidadezinhas, né? Aqui no rincão do oeste do estado, precisamos resistir. Vocês, com toda essa discussão de gênero, é necessário essa resistência. Então, é muito orgulho para nós essa pauta, vocês trazerem aqui para Prudente essa discussão, e que espero muito, Paula, Larissa e a todos vocês, que possamos aglomerar aqui no Galpão, fazer uma atividade na rua, enfim, sejam bem-vindas. Obrigada, Amanda, obrigada a todos e a todas. Paula, Lari, à vontade para se apresentarem e, enfim, darmos início, apesar das formalidades, à vontade. Eu vou começar também agradecendo Cristiana, Amanda, especialmente a Amanda, né, Amanda, a história desse curso passa por ela, né? Ela fez um curso com a gente, eu fui da banca de trabalho de formatura, né? Trabalho final de graduação, e assim a gente vai caminhando, né, Amanda? E a Amanda realmente pescou a gente, né, Larissa? E é bom, eu queria dizer que é bom estar aqui, para mim e para a Larissa. É impactante, a gente dava esse curso com a Marina Harcô, então para a gente é difícil dar esse passo, foi bom que a Amanda provocou a gente, né, para a vida, que segue, e a gente vai, né? O país inteiro tá meio assim, né, aos trancos e barrancos, a gente também, cada um com a sua história de vida, com a sua história pessoal, né? Então, para a gente é importante, muito importante estar aqui. Eu sou Paula Santoro, então, me apresentando, a gente concebeu esse curso, as aulas, como elas vão funcionar e tudo. Eu e a Larissa trabalhamos, né, no Lab Cidade, que é um laboratório da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, onde a gente tem feito algumas atividades e debates sobre cidade, gênero e interseccionalidades. Convido vocês a conhecerem a nossa plataforma, né, do Lab Cidade, onde a gente tem também divulgado alguns momentos desses de formação e de trocas, né, de saberes, através de podcasts. A gente tem um podcast que tem um especial, Cidade, Gênero e Interseccionalidade. Vocês vão passar por eles numa das atividades, provavelmente. E eu também sou professora da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP. Eu dou aula de planejamento urbano, né? Então, o tempo inteiro fico tentando trazer a cidade para esse tema, né? Não só a moradia, não só o espaço doméstico, vocês vão ver esse esforço durante as nossas aulas. Larissa? Gente, bom dia. Bom, também começar agradecendo muito. Eu acho que cada vez que a gente tem essa oportunidade de dar um curso, enfim, uma oficina, fazer um encontro, é mais uma oportunidade também para a gente sentar, estudar um pouco mais, conversar, trocar, assim. Então, acho que é isso. Acho que esse espaço é bem para ser um momento de troca. Então, apesar de estar gravando, fique à vontade para interromper e falar. Enfim, estamos aqui para aprender junto mesmo. Eu acho que é isso, né? Tem a coisa desse primeiro curso sem a Marina, apesar dela estar muito aqui, porque essa primeira aula, eu e a Marina, a gente sempre dava junto, então foi muito uma catação também de uma memória nossa, aí construída junto, lendo junto, fichando junto e tal. Então, enfim, é isso. E, bom, meu nome é Larissa, eu sou doutoranda em Sociologia da USP, mas, né, sou pesquisadora no Lab Cidade. Então, estou nesse trânsito entre a sociologia e os estudos urbanos e tal. Então, a Paula precisa chamar de vez em quando para o território. E eu não tenho, assim, né, o meu tema não é gênero especificamente, eu não estudo mulheres e barará, ou qualquer coisa desse tipo, mas eu fui já há alguns anos, assim, vendo a importância de me apropriar desse arcabouço teórico, né, epistemológico, para pensar o mundo, o que quer que seja, né. Eu acho que o que a gente vai tentar passar aqui um pouco hoje é que é isso, os estudos de gênero, né, o feminismo interseccional, não é para pensar sobre mulheres ou LGBTQI+, enfim, é para pensar o mundo, né, a partir dessa diversidade de corpos e sujeitos e vivências e tal.
É isso, estamos muito animadas. Então, vamos lá. Primeiro, assim, né? Essa é uma aula bem geralzona. A gente tentou um pouco passar por tudo, assim, claro, escolhendo atalhos, são sempre escolhas do que entra e do que sai, né? Então, aqui são opções do que a gente trouxe, resolveu trazer para discutir um pouco, tentando fazer um panorama geral. Então, pode ser muita coisa, pode ficar um pouco superficial, pode ficar um pouco confuso às vezes. Então, interrompam, ou enfim, depois, se interessarem por algum tema específico, a gente troca referência e tal. Eu vou tentar não falar tanto para a gente conseguir conversar um pouco também sobre os esquentas, né? Que a gente acabou não falando sobre eles. Mas então vamos lá. Antes, assim, ficar com essas questões, se alguém já quiser responder também, está liberado. Do que é ser mulher, né? Se existe um ser mulher que é diferente de um ser homem, e como explicar a distribuição desigual de poder entre homens e mulheres. Acho que é um pouco isso que está no pano de fundo, bem de fundo, desses debates e discussões, né? A gente pode tentar responder também olhando para os esquentas, para os vídeos que a gente assistiu para essa aula hoje, por exemplo, né? A gente toda hora me enrola aqui. Peraí. Então, fazendo uma brevíssima introdução ao debate de gênero, é importante dizer, né, que esse é um conceito que surge em diferentes lugares, e é difícil dizer com certeza, com precisão, sem correr em risco de apagamentos e tal. Quem inicia quem inaugura o gênero, né, como esse conceito que é mobilizado pelas feministas e tal, e ele possui diferentes sentidos, vai se transformando ao longo do tempo, dentro e fora da academia. Então, não existe uma história única e linear da evolução do conceito de gênero e, sobretudo, né, acima de tudo, dos movimentos feministas que, inclusive, antecedem o gênero enquanto conceito, né? Mas, de forma bem geral, o gênero é cunhado como uma forma de questionar as desigualdades fundadas nas diferenças construídas a partir do sexo, né? Então, nos debates acadêmicos, os estudos de gênero começam a se consolidar para tentar fazer essa distinção, então, naquele momento, do que seria do sexo de natureza biológica, algo que está fora das relações sociais, e o que seria construído dentro da cultura, de cada cultura, em determinado contexto histórico, no âmbito das relações sociais, do que seria o gênero, né? Então, essas teorias vão estar tentando contextualizar e historicizar os papéis de gênero e as relações sociais orientadas pelos marcadores sociais da diferença, né? Em que o gênero é um desses marcadores. Mas tem uma coisa fundamental das teorias de gênero, né, dos debates sobre gênero, que é que ele não pode ser dissociado das práticas e lutas políticas que o produzem e são produzidas pelas reflexões em torno do conceito, né? Então, é isso, as lutas femininas, antes de serem cunhadas como feministas, são muito anterior aos estudos de gênero dentro da universidade, em grande medida alimentam esses debates teóricos, da mesma forma que também reagem a esses debates teóricos. Então, não é possível dissociar, né, a evolução do conceito com as lutas e práticas políticas de maneira mais ampla. E eu acho que isso é muito importante, porque então o gênero, ele é um conceito, mas ele é também um instrumento político, porque ele envolve, então, essa compreensão distinta das relações sociais e um desejo de transformação, né, de fundo aí. Então, como eu disse, né, ele começa a circular mais amplamente no meio acadêmico nos anos 60 e 70, como forma de se opor, né, ao sexo e aos debates que naturalizavam essas diferenças. Ele, na verdade, né, então, ele também já responde a um acúmulo de reflexões dentro da academia mesmo, mas que ainda não usavam o termo gênero, né, a própria Simone de Beauvoir é anterior a isso, é de 1950, 1949, uma coisa assim,
A Margaret, então, ela, na filosofia, estava pensando sobre o que é esse tornar-se mulher, né, dando essa ênfase na cultura, que formaria esse sujeito mulher. A própria Margaret Mead, aí já no âmbito da antropologia, também estava pensando isso quando ela vai para Nova Guiné, se eu não me engano, vai fazer uma pesquisa junto a 3 grupos étnicos na Nova Guiné, e ela lá, acho que o livro dela chama Sexo e Temperamento, uma coisa assim. Então, mobilizando ainda, né, o termo sexo, ela vai mostrar como cada cultura concebia de formas muito diferentes o que seria esse ser mulher e ser homem, né? Então, em determinado grupo étnico, não havia simplesmente diferença entre ser homem e mulher, né? Tinha um padrão de comportamento, de papéis e tal, que era o mesmo para homens e mulheres indissociadamente. Em outro grupo étnico, era invertido do que é para a nossa sociedade ocidental. Então, aos homens era dada uma característica mais afetuosa, mais os trabalhos domésticos, e as mulheres eram mais combativas e da caça, enfim. Então, esses debates questionando a naturalização da diferença que era construída, né, através de uma percepção de uma diferença biológica do sexo, já estava sendo feito e começa a circular com esse termo gênero nos anos 60 e 70, fazendo essa diferença, né? Então, o sexo está para a natureza como o gênero está para a cultura. Já nos anos 80 e 90, Bom, vamos lá. Assim, é importante dizer, né, porque eu mesmo falei que é impossível pensar isso dissociado dos movimentos políticos, não é à toa também que o conceito começa a circular na academia nesse período, né? Ele está muito ressoando as movimentações políticas dos anos 60, como os movimentos contra a Guerra do Vietnã, o Maio de 68, o movimento hippie, a própria criação do Partido dos Panteras Negras, enfim. Então, a academia também estava ressoando essa agitação política para muito além dela, né? Na passagem dos anos 80 e 90, junto a uma revisão da própria noção de natureza e cultura, né, que contextualiza esses termos como, né, historiciza esses termos como sendo criados pelo pensamento iluminista ocidental, né, que cria essa cisão entre natureza e cultura, enfim, e essa binaridade do pensamento, né, que opõe categorias e opera a partir dessas categorias binárias e em oposição, tem uma revisitação da própria oposição sexo-gênero. Então, algumas teóricas já vão começar a falar que sexo já é gênero, porque ambos são construtos sociais, né? Ou seja, todas as formulações sobre o sexo biológico já são construtos sociais, né? Já estão imersos nas relações sociais que produzem essa leitura da diferença. E aí a Butler, né, que a gente vai ver semana que vem, é uma autora muito importante dessa corrente que traz essa abordagem, mas também muitas outras. Vou começar a falar sobre isso, né? Outra coisa importante que vai acontecendo nesse movimento inicial, né, dos debates acadêmicos, é que se no primeiro momento há um apelo em torno da categoria mulher, né, esse sujeito do feminismo e dos estudos urbanos que seria a mulher, em oposição ao homem como entidade universal, rapidamente ele também passa a ser questionado nesse seu caráter generalizante e totalizante também, né, que não dá conta, que acaba reproduzindo apagamentos da diversidade das mulheres e dos contextos em que vivem. Gente, qualquer coisa me parem, tá? Aí, um dos exemplos, né, a gente poderia puxar vários de autoras que tentaram conceituar efetivamente o gênero, é a Joan Scott, em 1986, a gente não vai entrar nos pormenores da conceituação dela, mas uma coisa importante que ela faz é introduzir a dimensão do poder no debate de gênero, né? Então, ela traz as relações de gênero para pensar as relações de poder que estruturam a sociedade como um todo. Né? Isso é um ganho muito importante, é um movimento muito importante dentro dos estudos de gênero. No entanto, e a gente vai ver daqui a pouquinho, ela dá uma certa primazia, assim, privilegia o gênero na estruturação das relações de poder na sociedade, em detrimento de outros marcadores sociais, como, por exemplo, a racialidade, a geração, enfim, sexualidade, e ela vai ser criticada por isso, né? De toda forma,
a gente vai vendo, né, essa evolução do conceito, que vai passando de uma referência à mulher, então, né, como a gente estava falando, esse sujeito coletivo aí que pauta os estudos, em oposição aos homens, para uma reflexão em torno dos sentidos simbólicos, políticos e culturais em torno do feminino e do masculino, né? Sentidos que são historicamente variáveis e que constrangem as formas de construção do sujeito, né? Então, no fim, está se falando mais da construção dos padrões de feminilidade e de masculinidade, não necessariamente de algo tão estanque, fixo como mulher, né? Que acaba essencializando esses padrões de feminilidade e tal. Isso, né? Então, aqui, década de 80, 90. Mas o questionamento desses padrões de feminilidade é muito anterior na história, né? Vocês estão vendo aí a fotinho da Sojourner Truth, não sei exatamente como fala, que é uma fala clássica dela, acho que várias de vocês devem conhecer. Ela foi proferida em 1850, então bem distante de quando, né, Scott estava ali conceituando o gênero, em que ela vai questionar esse ideal de feminilidade que estava dado lá no século XIX, que excluía a imensa maioria das mulheres, sobretudo as mulheres negras. Ela deu esse discurso numa intervenção da Convenção pelos Direitos das Mulheres, algo assim, em Ohio. Era uma reunião de clérigos, onde se discutia os direitos das mulheres, e a Sojourner levanta para falar, depois de ouvir de uns pastores presentes, de que as mulheres não deveriam ter os mesmos direitos que os homens, porque elas seriam mais naturalmente mais frágeis, intelectualmente débeis, porque Jesus foi um homem e, ao fim e ao cabo, a primeira mulher foi uma pecadora. Então, ela se levanta e vai falar isso aqui, né? Aqueles homens ali dizem que as mulheres precisam de ajuda para subir as carruagens e devem ser carregadas para atravessar valas, e que merecem o melhor lugar onde quer que estejam. Ninguém jamais me ajudou a subir em carruagens, ou a saltar sobre poças de lama, e nunca me ofereceram melhor lugar algum. E eu não sou uma mulher? Olhem para mim, olhem para os meus braços. Eu arei e plantei, e juntei a colheita nos celeiros, e homem algum poderia estar à minha frente. E eu não sou uma mulher? Eu poderia trabalhar tanto e comer tanto quanto qualquer homem, desde que eu tivesse oportunidade para isso, e suportar o açoite também. E eu não sou uma mulher? Eu pari 13 filhos, e vi a maioria deles ser vendida para a escravidão. E quando eu clamei com a minha dor de mãe, ninguém, a não ser Jesus, me ouviu. E eu não sou uma mulher? Então, enfim, acho que é muito forte, é uma fala que até hoje é muito mobilizada para questionar, né, esses padrões de feminilidade, e que já estavam presentes, então, como a gente vê há muitas e muitas décadas. E só para explicar, assim, né, por que eu dei esse salto para trás de repente? Eu acho que é importante, acho que é uma coisa que os feminismos, né, dentro e fora da academia vão nos ensinar, para a gente perceber também o quanto os processos de reflexão e também de luta são cumulativos, né, ao longo da história, assim, são pequenos processos, fenômenos, ações, enfim, discursos que vão se acumulando e culminando em reflexões mais amplas ou movimentos maiores, né? Então, é sempre muito difícil e até arriscado a gente ficar tentando pontuar uma origem, né? Ou falar em pioneirismos de certos indivíduos, porque a gente acaba reproduzindo apagamentos, né, importantes. Então, acho que trazer a fala da Sojourner, nesse caso, nos ajuda a perceber esse processo cumulativo histórico mesmo. E aí, então, justamente, né, falando sobre essa reprodução de apagamentos, essa tensão também está presente nos estudos de gênero e nos movimentos feministas, né? Então, como eu disse, a própria John Scott vai ser criticada por dar essa primazia ao gênero, né, como se ele fosse mais importante na estruturação das relações de poder do que racialidade, etnia, enfim, outros. Mas outras autoras também vão ser acusadas de dar
mais importância ao gênero e secundarizando, então, esses demais marcadores e as opressões desses demais marcadores, como racialidade, né? Então, pensadoras negras, latinas, mulheres de cor, né, que é um termo usado muito nos Estados Unidos, terceiro-mundistas, enfim, são muitas nomeações e são muitos grupos de mulheres, né, pelo mundo aí, que fogem ao padrão normativo da mulher branca, ocidental e tal, tiveram as suas produções postas às margens na produção acadêmica hegemônica e também nos movimentos feministas, né? Por isso sempre essa dificuldade em traçar uma história dos debates de gênero ou dos movimentos feministas que consiga não reproduzir esses apagamentos, né? Mas ainda assim, com a presença cada vez mais incontornável dessas pensadoras, de suas produções, a gente vai vendo também um alargamento nos estudos de gênero, né, que passam, então, de uma reflexão que questiona as desigualdades vividas pelas mulheres para a construção de teorias que questionam as próprias bases da produção do conhecimento ocidental e moderno, que é uma das engrenagens, né, que reproduz e legitima não apenas as desigualdades de gênero, mas de racialidade, etnicidade, localização, enfim. E aí, acho que uma coisa também importante é que isso não significa, né, que é o que eu estou tentando bater numa tecla, de que é uma evolução dos estudos de gênero, né, no sentido de que essas pensadoras derivam dos feminismos brancos, enfim, anteriores, né? Eu acho que a Patricia Hill Collins, a Angela Davis e outras pensadoras negras vêm afirmando que mulheres negras, e não só, né, como a gente viu, latinas, chicanas, enfim, estão pensando sobre as suas próprias evidências e lutando contra opressões há séculos, né? A questão é que essas reflexões foram visibilizadas durante muito tempo, inclusive pelos movimentos feministas, né? Acho que soma-se a isso as estruturas hierárquicas, né, que cercearam e ainda cerceiam em alguma medida o acesso dessas mulheres e das suas produções aos espaços de poder, onde as reflexões são reconhecidas e validadas, né? Então, também tem uma relação de poder intrínseca aos saberes que são reconhecidos e validados e daí circulam, e aos saberes que são colocados em outro lugar, né? O lugar do folclore, da cultura popular, enfim, como se não fosse um conhecimento, né, sobre determinada realidade, determinado processo e tal. Então, enfim, resumindo, né, essa multiplicidade de mulheres sempre esteve produzindo, refletindo e lutando contra as opressões, mas em grande medida foram silenciadas e invisibilizadas pelas estruturas de poder que dá fala a alguns e silencia outros. Gente, até aqui tudo bem? Seguimos? Sim, né? Tá. Não, vamos voltar. Dentre, então, esses vários feminismos e várias teorias, né, de gênero, a gente queria ressaltar aqui, falar um pouco sobre o feminismo interseccional, porque é também a partir da onde a gente tem tentado elaborar, né, as nossas questões de pesquisa, de luta política, enfim. E acho que, não sei se alguém nunca ouviu falar, mas o feminismo interseccional acho que tem ganhado cada vez mais espaço, assim, dentro e fora da academia, né? Ele tem suas origens, né, nas experiências e elaborações de feministas negras em diversas partes do mundo, então acho que isso é muito importante, porque ele não pode ser mobilizado, descontextualizado dessa sua origem, no sentido dessas várias reflexões e experiências que culminaram nesse conceito, né, nesse operador político e teórico que é a interseccionalidade. Ele foi batizado como interseccional, né, pela advogada dos Estados Unidos Kimberly Crenshaw, em 1989, mas como ela mesma tem dito em vários espaços e outras feministas também reforçam, mulheres negras em vários lugares do mundo já produziam reflexões sobre o cruzamento das opressões que marcam de maneira diferenciada corpos e vivências, né? Então, a interseccionalidade, ela justamente pensa essas dimensões, né, de gênero, raça, classe, geração, sexualidade, localização,
como um sistema interligado de opressões. Posso contar uma historinha? Aí você dá uma respirada? Sim. Aí as pessoas ficam mais à vontade também de te interromper, Lari. Alô? Agora eu não estou te vendo. Vocês estão me ouvindo? Eu estou te ouvindo. Eu gosto de contar a história da Crenshaw, porque tem 2 histórias muito boas dela para explicar o que é essas formas de opressão que marcam de forma diferenciada corpos e vivências, né? Mas também para que vocês vejam que, na verdade, ela é muito norte-americana e que eu vou deixar o passar para o Brasil para a Lari fazer, mas só para vocês terem uma ideia, como ela tem alguns textos em inglês, e agora recentemente saiu uma tradução de um texto dela bem legal em português, eu vou colocar na bibliografia para vocês. E ela conta como é que isso apareceu para ela, que ela estava no primeiro ano da faculdade de Direito, e ela tinha vários amigos afro-americanos, né? Ela estudava em Harvard, com esse grupo de afro-americanos amigos, e um deles foi aceito nessas agremiações, né? Tradicionalmente brancas. Sabe aquelas de filme americano? Que o cara é aceito na agremiação e tal? E aí o cara convidou ela para ir até a agremiação e eles foram preparados para alguma hostilidade. O cara falou, não, se tiver alguma hostilidade a gente volta, né, e tal. E aí caminharam até a porta da agremiação e aí uma pessoa abriu a porta e esse colega negro estava ali na porta conversando com o branco da agremiação, e aí ele voltou e falou assim, gente, olha, a gente não vai poder entrar pela porta da frente. Aí, imediatamente, o negro retrucou, mas isso é uma questão racial, por que eu não posso entrar pela porta da frente? E aí o branco respondeu, não, é a Kimberly Crenshaw que não pode, porque ela é mulher. Aí a surpresa dela foi que o colega dela falou, então tá bom. Ela falou, como assim tá bom? Se não é preconceito racial, é de gênero, né? Não, a gente está sofrendo preconceito igual, né? Você deveria se unir a mim, enfim, não vamos entrar pela porta dos fundos, não vou entrar, né? E aí foi... Isso, ela era estudante, então aí a segunda historinha dela, que eu acho que é uma historinha muito boa, não sei se ela iria contar, se eu estou dando spoiler, Lari. Não, vai lá. É que ela, como advogada, ela começa a pesquisar as decisões judiciais, né? Como elas refletiam uma leitura torta, né? Dessa discriminação de raça, né? E aí ela estudou um processo movido por uma empresa contra a General Motors, né, nos Estados Unidos, que várias mulheres afro-americanas diziam que elas tinham sido discriminadas pela General Motors porque a empresa se recusava a contratar mulheres negras, né? E aí a empresa respondeu, falou, não, nós temos empregos para negros, e colocou lá um número de empregos para negros, e nós empregamos mulheres, colocou lá um número de empregos para mulheres, né? Mas, na verdade, não tinha empregos para mulheres negras, né? Era um emprego para mulheres brancas e emprego para homens negros, né? E aí que ela colocou, né, que o tribunal não tinha compreendido, né, de que se tratava de um processo misto de discriminação racial e de gênero, né? Então, quando o tribunal pergunta, teve discriminação racial? A empresa, a resposta foi não houve, porque ela tinha contratado negros. Teve discriminação de gênero? Não houve, porque tinha contratado mulheres, né? Então, isso ajuda a explicar, ela ajuda a explicar essa ideia de que opressões marcam de forma diferenciada e simultaneamente sobre o mesmo corpo e a mesma vivência, né, alguns grupos sociais, e que a discriminação tem que ser vista assim. Então, ter essa abordagem interseccional é muito importante, né, Lari?
Exatamente, perfeito. Acho que deixa mais claro, né? Então, voltando aqui, mas como a gente estava dizendo, né? O termo, o conceito é cunhado pela Kimberly Crenshaw, né? A partir dessas experiências lá dos Estados Unidos e tal, mas essas reflexões já pipocavam aí em vários lugares do mundo, e também no Brasil, né? A Lélia Gonzalez, que era uma antropóloga muito importante dos debates raciais e também de gênero do Brasil, ela já estava pensando sobre isso por aqui, né? Pensando sobre o lugar da mulher na sociedade brasileira atravessada pelo racismo e pelo sexismo, né? Tem essa frase dela: o lugar em que nos situamos determinará a nossa interpretação sobre o duplo fenômeno do racismo e do sexismo. E aí, então, eu acho que tem mais uma metáfora da Kimberly, eu anotei aqui para falar, que acho que ajuda também, que é a metáfora da avenida, das avenidas, né? Quando ela vai explicar a interseccionalidade, ela explica através dessa metáfora, que seriam, né, as avenidas, seriam os eixos de poder, então, raça, etnia, gênero, classe, enfim, localização, vários eixos de poder, estruturados, então, como avenidas, que se cruzam e se sobrepõem em vários lugares, né, dessas avenidas. E as mulheres negras estariam localizadas, então, nesses cruzamentos, sendo atingidas simultaneamente pelo intenso tráfego dessas avenidas, né? Então, esses dias eu estava vendo um documentário de que uma mulher negra estava falando de quando ela entende o que seria, né, esse lugar da mulher negra. Ela fala, tem uma diferença fundamental entre a mulher negra, entre falar, né, e pensar a mulher negra e a mulher que é negra. Porque não existe a mulher que é negra no sentido de que você não pode ativar e desativar esses marcadores, né? Então, eu não sou agora, né, uma mulher negra não é aqui nessa situação eu sou mulher, e aqui nessa situação eu sou uma pessoa negra. Ela é sempre uma mulher negra, né? Como eu sou sempre uma mulher branca. Então, apesar da gente compartilhar do mesmo sistema de opressão de gênero, né, que nos impõe de maiores dificuldades, limitações e parará, e conforma, né, nossas experiências urbanas e tal, eu acumulo vantagens, né, privilégios em relação à mulher negra por ser também uma sociedade atravessada pelo racismo, né? Então, em termos raciais, eu estou numa posição ali nos cruzamentos de avenida diferente da dela, apesar de sermos mulheres, né? Mas isso não significa que a gente sofre o mesmo sexismo, né, as mesmas consequências do sexismo, mas ela acrescenta o racial, né? A opressão de gênero para a mulher negra, para a mulher indígena, enfim, ela já é diferente porque é entrecruzada com a opressão racial do que é para mim, porque estamos localizadas nessas estruturas de poder em posições diferentes. Não sei se ficou mais claro ou mais confuso, me avisem. Então, e aí a interseccionalidade, né, justamente por ter essa origem nas experiências e pensamento das mulheres negras, é necessariamente uma aposta política e epistemológica que tem sua origem, né, na formulação de mulheres negras pelo mundo. Então, tem essa frase, né, da Patricia Hill Collins, que é uma dessas pensadoras, expoentes da interseccionalidade, que é fazer da ação social uma forma de pensamento, né? Então, a luta política, ela está na base da produção, da construção do conhecimento, do pensamento, a partir do feminismo interseccional. E, ao mesmo tempo, então, enfim, aí a Patricia Hill Collins e outras autoras também vão chamar atenção para a disseminação do conceito na academia e seus usos que nem sempre correspondem ao projeto construído por essas mulheres de emancipação, né? Então, a interseccionalidade está sempre atrelada a um projeto político de emancipação. E aí tem um texto bem interessante, assim, para quem se interessar, da Patricia Hill Collins, que está traduzido, que eu acho que se perdeu na tradução, alguma coisa assim,
e uma interrogação, algo do tipo, depois a gente pode socializar. Que ela vai falar desse processo de tradução de um termo forjado nas lutas, né, das mulheres negras contra as opressões para a universidade, enquanto um operador analítico, né? E é um movimento, esse movimento de tradução de um campo para outro, que necessariamente transforma a interseccionalidade e, em alguma medida, tira a sua potência, né? Então, ela está sempre nessa contradição. E eu acho que isso é um alerta importante, assim, principalmente para nós, né, mulheres brancas que estamos querendo mobilizar e pensar a partir da interseccionalidade, de nunca perder de vista essa base fundamental da reflexão interseccional, né, que é a luta política por emancipação. Então, ele não pode ser só um operador analítico, né, não pode ser, a Paula mesmo sempre fala de pessoas que às vezes vão mobilizar dados, falar, olha aqui minha leitura interseccional sobre o fenômeno, porque eu trouxe, olha, tem não sei quantas mulheres negras, não sei quantas mulheres brancas, isso não é interseccionalidade, ela tem necessariamente uma aposta na transformação política, né, uma aposta na emancipação, efetivamente. Vamos lá. E aí, mais uma frase. Coloquei um link para esse texto ali no chat, gente. Só estou dizendo a Lari que ela não está vendo. Boa. Só mais uma frase da Lélia, para também mostrar, porque a gente acaba ficando muito estadunidense centrado, enfim. Mas, né, Lélia estava aí também pensando. Exatamente, né, essa frase da Lélia. Exatamente porque ele lhes nega o estatuto do sujeito humano. Trata-o sempre como objeto, até mesmo como objeto de saber. É por aí que a gente compreende a resistência de certas análises que, ao insistirem na prioridade da luta de classes, se negam a incorporar as categorias de raça e sexo, ou seja, insistem em esquecê-la. Então, é isso, a interseccionalidade já estava muito presente, né, no pensamento da Lélia, aí, década de 70 e 80. Seguimos com ela. Todas essas frases, né, e muito da leitura que a gente está trazendo dela aqui hoje é de um texto muito bom, assim, recomendo muito a leitura, que é Racismo e Sexismo na Cultura Brasileira. Tenho quase certeza que é isso. Que acho que também está na nossa bibliografia, né? A Lélia estava pensando aí sobre o papel da mulher negra no Brasil e a sua centralidade na formação da cultura brasileira, né? Uma contribuição que é reiteradamente apagada e invisibilizada. E daí o termo que ela vai cunhar, inclusive, de neurose cultural brasileira, né? Uma ideia de neurose que ela faz muito esse debate com a psicanálise, né? Ela usa muito Lacan e tal, dessa coisa, neurose como o que oculta, né? Então, o que nega, distorce, tenta apagar uma parte fundamental da sua própria identidade. Então, e aí, mais uma vez também, né, mostrando como os estudos de gênero, interseccionais e tal, não é simplesmente sobre estudar fenômenos que concernem as experiências de mulheres, né, ou de LGBTQI+, enfim. Ela estava pensando a formação da sociedade brasileira, né, a partir desse atalho, assim, dessa contribuição das mulheres negras na formação cultural brasileira. E a Lélia vai fazer isso, a partir desse texto, principalmente, mobilizando 3 categorias, né? Os 3 lugares em que a mulher negra é posicionada no Brasil, que é o de mulata, doméstica e mãe preta. Então, através do olhar para esses 3 papéis no qual a mulher negra é localizada na sociedade de maneira geral, ela tenta compreender como se formou e se consolidou no país o mito da democracia racial, né? E ela vai falar do papel fundamental que cumpre para reiteração, que é o momento de atualização do mito da democracia racial, no momento em que a mulher negra é alçada, nesse único momento do ano, ao papel da rainha, né? Da mulata, que é o termo que a Lélia vai usar, desejada, né, que está nos carros das escolas de samba em lugar de destaque, aquelas roupas maravilhosas em que o mundo inteiro está olhando e desejando, né, inclusive as mulheres desejando ser
a rainha do carnaval, né? No entanto, a Lélia vai falar, o outro lado desse endeusamento da mulher negra, nesse momento muito específico, né, e catártico, ocorre no cotidiano, né, o ano inteiro, todos os outros dias, ao situar, aí sim, ao localizar e tentar fixar a mulher negra no papel da empregada doméstica, né? Então, que seria o outro lado da moeda da rainha do carnaval, né? Então, a mulata e a doméstica, segundo a Lélia, são atribuições de um mesmo sujeito, né? O que vai mudar é o contexto. Então, uma mesma mulher que é todos os dias, né, localizada, fixada, né, enquanto papel social também, como empregada doméstica, em um período do ano, ela é a rainha, né? Isso para falar, olha como no Brasil nós não temos racismo e tal. Então, é uma dupla subjetivação da mulher que vem dos tempos da escravidão e desse papel da mucama, né, que era uma mulher escravizada e objeto sexual ao mesmo tempo, né, enfim, violentada e tudo isso que a gente sabe. Mas, ao mesmo tempo, né, como nada é assim estanque, né, a Lélia vai falar do papel da mãe preta. E a mãe preta seria essa mulher negra que tem mais trânsito, né, que ficava dentro da casa grande, é a que cria os filhos da casa grande, né, educa os filhos da casa grande, e ao fazer isso, ao estar nessa posição de mãe preta, ela passa os valores né, das culturas africanas, dos grupos africanos que foram escravizados e trazidos para o Brasil, para os filhos brancos, né? Então, é nesse momento que vai se construindo essa cultura brasileira, essa neurose cultural brasileira, segundo a Lélia, né? Aí mais uma frase dela, porque esse texto é maravilhoso, ela escreve de uma maneira fantástica, assim, uma maneira informal, mas também tensionando com a linguagem, jogando com a linguagem, que a gente vai ver que é uma coisa muito importante. E aí ela vai falar, e quando a gente fala em função materna, a gente está dizendo que a mãe preta, ao exercê-la, passou todos os valores que lhe diziam respeito para a criança brasileira, como diz Caio Prado Júnior. Ela faz muitas críticas ao Caio Prado Júnior, que foi bem racista nos seus escritos. Essa criança, esse infância, é a dita cultura brasileira, cuja língua é o português. A função materna diz respeito à internalização de valores, ao ensino da língua materna e a uma série de outras coisas mais que vão fazer parte do imaginário da gente, né? Então, querendo ou não, as culturas negras vão sendo introjetadas na cultura brasileira. Mais uma, gente, vocês percebam que eu amo esse texto e amo a Lélia, colocando 1000 citações, mas é porque é muito bom. E por falar em português, é importante ressaltar que o objeto parcial por excelência da cultura brasileira é a bunda. Esse termo provém do quimbundo, que por sua vez, e juntamente com o ambundo, provém de um tronco linguístico bantu, que casualmente, entre aspas, né, se chama bunda. E dizem que significante não marca. Marca bobeira quem pensa assim. De repente, bunda é língua, é linguagem, é sentido e é coisa. De repente, é desbundante perceber que o discurso da consciência, o discurso do poder dominante, quer fazer a gente acreditar que a gente é tudo brasileiro e de ascendência europeia, muito civilizada, etc. e tal. Então, ela vai mostrando como, através da linguagem, da cultura, as culturas africanas foram entrando no Brasil, mesmo que o discurso dominante seja, imagina a nossa ascendência aqui europeia, né, e enfim. E por que trazer a citação da Lélia, né, que eu acho que ela faz essas brincadeiras com a linguagem, que não são brincadeiras, né, porque acho que tem uma dimensão também dos estudos de gênero muito importante, que é o papel da linguagem, né, na produção do saber, na construção e validação do que são tidos como saberes e reconhecidos e tal, né? Porque para desconstruir os pressupostos que sustentam, e legitimam as diferenças que embasam as desigualdades, né? É preciso entender como se dá a sua construção, que começa pela própria linguagem, né? Porque a linguagem, ela cria e fixa sentidos. E ao fixar um sentido, ela está produzindo relações. Então, muitas vezes, relações hierárquicas de opressão e as naturalizando, né? Como se fosse uma coisa
exterior às relações sociais, que já estava lá, como se a gente só estivesse nomeando, mas é na nomeação que você reproduz, né? Então, a própria Judith Butler vai falar, né, que o ato inaugural do gênero é quando o neném nasce e o médico fala, é uma menina. O que isso carrega para esse neném que acabou de nascer, entendeu? Já está dado ali inúmeros papéis de gênero que ela vai ter que corresponder, comportamentos que são esperados, a roupa que tem que usar, enfim. Então, a linguagem não é banal, né? Ela tá reproduzindo todas essas estruturas de poder que estão aí condicionando as relações sociais. Então, a aposta na construção de uma outra epistemologia, uma outra política, passa para as feministas, acho que interseccionais, sobretudo, pela mobilização de outras e novas linguagens, né? Pela valorização de outros saberes, de outros modos de representar. E acho que é também um pouco daí que a gente tenta brincar com a coisa dos esquentas, né? De estar pensando e produzindo e refletindo aqui com vocês, não só a partir dos textos acadêmicos, que são super importantes, que são legais, mas, enfim, tem muita gente produzindo, né? Numa entrevista, uma fala importante, um podcast, um vídeo, uma performance, uma fotografia, tudo isso é saber, tá elaborando sobre as experiências e apontando para transformações, né? Acho que a Grada Quilomba é uma, né, performer, psicanalista portuguesa importante, bem conhecida no Brasil também, que vai muito bater nessa tecla da importância da linguagem, né? Então, ela vai falar, uma sociedade que vive da negação ou até da glorificação da história colonial não permite que novas linguagens sejam criadas. Então, ela vai falar da importância de transformar o pensamento e o vocabulário para transformar a ação política, transformar a sociedade, né? Não posso deixar de escrever um último parágrafo para lembrar que a língua, por mais poética que possa ser, tem também uma dimensão política de criar, fixar e perpetuar relações de poder e de violência, pois cada palavra que usamos define o lugar de uma identidade. No fundo, através das suas terminologias, a língua informa-nos constantemente de quem é normal e de quem é que pode representar a verdadeira condição humana. E bem, agora eu vi a hora, eu vou tentar dar uma... por que tudo isso que a gente está falando é importante para pensar as cidades, né? Ainda mais aqui nessa turma que é de grande maioria, pelo que eu entendi, de arquitetos urbanistas. Deixa eu voltar aqui. Então, os estudos de gênero, né, hoje estão presentes nos mais diversos campos disciplinares, pensando, né, sobre um vasto e diverso conjunto de temas, então muitos trabalhos sobre migração, mobilidade, sexualidade e também cidades, né, e também sobre o urbano. E a gente aposta que adentrar os estudos urbanos a partir das epistemologias feministas vai permitir a construção de outros itinerários de pensamento, outros instrumentos de reflexão e linguagem que deixam ver as vivências urbanas que acabam ficando invisibilizadas pelas leituras hegemônicas, né? Então, é basicamente trocar a lente, né? Realmente mudar a lente e mudar a caixinha de ferramenta que a gente usa para ler e pensar e refletir sobre o urbano também, né? Porque, inclusive, ao propor, né, por exemplo, o rompimento dessas categorias binárias, né, que pautaram o gênero, então homem e mulher, público e privado, né, o cultura e natureza, tal, ela sinaliza de como a gente precisa romper também com as categorias binárias que embasam a construção do pensamento sobre o urbano, né, que fica no rural e urbano, centro-periferia, formal e informal, e não deixa ver todos os vasos comunicantes, né, todos os entrelaçamentos, né, tudo que existe de vai e volta nessas categorias que acabam separando coisas que na prática não são tão separadas assim, né, não são tão opostas assim. Então, acho que é mais do que iluminar as diferentes experiências de mulheres, mas é construir uma produção de conhecimento sobre o urbano imersa na multiplicidade das experiências urbanas, né? A partir dos diferentes corpos que se deslocam, que produzem e vivem as cidades, né? Então, a gente tem que
desnaturalizar um sujeito que vive a cidade e construir outras leituras sobre o urbano, né? Acho que, inclusive, já foi falado isso na apresentação de... não me lembro quem. Calma aí, aqui. E aí, nesse sentido, né, de produzir outras leituras sobre o urbano, usar outras caixinhas de ferramentas, né, muito rapidamente, assim, para ilustrar como isso tem sido feito, né. A Gabriela Leandro Pereira, professora da UFBA, que a Paula comentou, né, a Gaia, que é uma super parceira com quem eu aprendo muito, né, a Paula também, enfim, estou agora fazendo um curso com ela e já trazendo coisas para a gente discutir aqui. A Gaia, da tese de doutorado dela, que ganhou o prêmio, foi publicada como livro e tal, que estava com ele aqui ontem. Corpo, Discurso e Território, a cidade em disputa nas dobras da narrativa da Carolina Maria de Jesus, né? Então, a Gaia, ela vai, ao mergulhar nos escritos da Carolina Maria de Jesus, ela vai fazer emergir, né, outra cidade, outras experiências urbanas e outras ideias de cidade e sociedade que estavam contidas nos escritos da Carolina, né? Essa narradora imprevista, como a Gaia vai falar, né? E aí eu peguei uma passagem do livro dela, que eu acho que é importante, que ela vai falar. A cidade é concebida discursivamente por múltiplos agentes, mas essa construção se dá de forma assimétrica e hegemônica, pautada na legitimação de determinados saberes e narradores autorizados a delimitar, marginalizar, deslegitimar e subjugar narrativas, territórios e sujeitos que não ocupem lugares privilegiados na hierarquia social. Então, a Gaia inverte esses lugares, né, de autoridade para falar sobre o que é cidade, sobre as experiências na cidade, ao trazer as narrativas da Carolina, que ela vai falar, né, mulher negra, pobre, moradora de favela, uma narradora imprevista de um lugar improvável cujo discurso soa estranho. Então, que cidade que emerge dessa narrativa, dessa narradora improvável, né? Um outro trabalho, né, que a gente trouxe, obviamente, porque não consegue deixar de falar, da Marina, e a cidade que vai emergir, né, dos trabalhos dela, das experiências de mobilidade das mulheres. Então, o atalho dela foi os padrões de deslocamento das mulheres, né, quais modais são mais utilizados, quais caminhos são percorridos e por quê, né? Foram algumas das questões que permitiram a Marina lançar luz sobre essas experiências urbanas. E aí faz emergir outra cidade, né? E os dois trabalhos, aliás, né, os escritos da Carolina, os trabalhos da Marina, estão falando de São Paulo. E são cidades muito diferentes que emergem ali, não só pela distância temporal de cada uma, mas são experiências urbanas muito distintas de um mesmo território, né? Então, que vai sendo produzido por essas diferentes experiências. Então, é produzir outras leituras para construir outros imaginários, né? Então, acho que tem sempre uma aflição e as pessoas cobram muito, né? Pessoas que estão querendo pensar a cidade a partir das teorias de gênero, interseccionalidades e tal, do tipo, tudo bem, mas e então, esse problema aqui X, como é que vocês resolvem? Isso aqui, né, tipo, cadê a propostinha, cadê o projetinho e tal? Mas o que eu acho que as teóricas feministas interseccionais, sobretudo, né, estão ensinando pra gente é que a gente precisa alargar essa caixa de soluções e estratégias que existem, talvez não esteja dado, assim, a gente precisa ser capaz de construir outros imaginários que talvez não estejam aí, que precisam ser criados. Então, para isso, primeiro essas outras leituras, essa mobilização de outros saberes, outras linguagens, para a gente conseguir, primeiro vendo as urbanidades, né, as territorialidades, as práticas urbanas, que estão aí produzindo cidade, mas que simplesmente também não era considerado digno de ser objeto de estudo, né? É o que é colocado na caixinha do informal, do à margem. Você precisa ser integrado aqui à cidade informal, né? Parará, ao zoneamento, ao plano diretor, esses sistemas maravilhosos. Então, e esse texto da Bell Hooks... Bonito, gente!
Estou aqui falando porque não estou na FAO, USP. Mas esse texto da Bell Hooks é um textinho que é isso, mais uma vez, Gaia maravilhosa, preciso falar para ela que já estou colocando ele para circular, de um livro da Bell Hooks, e é um capítulo bem pequenininho que ela vai falar sobre arquitetura, sobre espaço construído, tal, super legal, e ela vai falar que pensar, nossa, me perdi nas abas aqui, pensar a cidade e o espaço construído em relação às estruturas de gênero e de racialidade envolve também os imaginários, também eles reprodutores e legitimadores das espacialidades hegemônicas, né? Então, quais imagens de cidade povoam os imaginários, né? O que a gente, quando a gente fala direito à cidade, que cidade que vem no nosso imaginário, né? Que espaço urbano é esse que está colonizando os imaginários, né? Quais modos de viver a cidade, de morar, de se deslocar, de curtir a cidade, são visibilizados e apresentados como desejáveis e quais ficam de fora, né? Então, e aí para Bell Hooks, a pobreza não impede a criatividade imaginativa espacial. Então, as políticas de espaço homogeneizantes, inclusive, né, as políticas de habitação, que interditam a criatividade, né? A habitação, ela faz uma discussão no textinho, assim, é muito rápida, é muito pequena, dá vontade de falar para ela, desenvolve mais, fala mais, é muito legal. Porque tem muitos paralelos, né, porque ela vai falar sobre essa habitação padronizada, né, que para a gente seria os conjuntos DNH, enfim, Minha Casa Minha Vida, tal, o quanto ela representa uma desumanização do imaginário espacial e estético das pessoas que não são materialmente privilegiadas, né, então você constrói tudo igual, como se as pessoas não têm que, né, como se elas não tivessem desejos e vontades de fazer do espaço ao seu desejo, né, transformar esse espaço. E a Bell Hooks vai falar que desde o período, né, pensando nos Estados Unidos, mas também poderia ser o Brasil, desde o período da escravidão, a liberdade esteve muito atrelada também à liberdade de construir os espaços, né, de vida. Então a criatividade de pensar, né, imaginar novas possibilidades espaciais tem que ser parte integrante da luta por justiça social. Gente, super acabando. E aqui Então, enfim, nessa coisa dos imaginários, né, de produzir imaginários possíveis, tal, acho que a gente tem um longo caminho pela frente, são milhares de imaginários, também não vai ter uma fórmula que vai ser a fórmula para todo mundo, mas eu acho que o urbanismo feminista ou os urbanismos feministas, a Paula vai poder falar muito melhor que eu, assim, acho que é uma dessas tentativas, né, de imaginar outras cidades a partir do urbanismo, né, não como é que é jogar o bebê, a água do banho com o bebê fora, sei lá, aquela coisa assim, né, não é também chega, então arquitetura urbanista, tchau, fechem as portas, mas como é que a partir do urbanismo você também cria esses outros imaginários possíveis, né. Então, partindo de pressupostos que a gente já estava conversando aqui, que outras pessoas também já falaram, que nega o caráter neutro do urbanismo e do planejamento urbano, né? Então, ele aporta os debates de gênero no urbano, busca romper com a lógica de produção de cidades baseadas nas experiências urbanas de um perfil tido como universal, né? Que é o clássico homem branco, heterossexual, barará, como essa experiência urbana universal e homogênea, né? Isso vai impactar em toda a construção da cidade. Essa manutenção da divisão público-privado, né? Que é uma divisão que invisibiliza e reproduz papéis de gênero e desigualdades, enfim, ao tornar a experiência dos outros corpos muito mais custosa, né? Porque já que a cidade não é pensada para elas, nós, enfim. Então, o urbanismo feminista busca romper com o padrão de produção de cidades que são concebidas e construídas para o usufruto de homens brancos e os papéis de gênero vinculados a essa figura do homem branco, e para o mercado, né? Então, também para o lucrativo, sempre lucrativo, quanto mais lucrativo, melhor, deslocamento de bens e mercadorias. E aí, todo o resto das pessoas está aí no meio dessa cidade. E aí, então, mas o que está sendo proposto, né? Porque eu acho que esse primeiro slide foi do que queremos nos distanciar, né? Mas e aí, o que se propõe no lugar disso?
eu acho que lendo assim um pouco sobre essas propostas iniciais é basicamente colocar a vida no centro da vida urbana, né? Acho que seria algo que seria tão básico e elementar, precisa ser reiterado, né? Quando óbvio precisa ser dito, assim, e elaborado. E aí, pegando uma proposta, né, só para a gente pensar a partir de um exemplo, que é desse coletivo Punt-Cis, não tenho ideia como fala, de Barcelona, que, então, para esse coletivo, né, que também tem ficado, acho, cada vez mais conhecida, é bem conhecida e circula bastante, o urbanismo feminista seria dividido, não, vamos lá, o urbanismo feminista dividiria a vida cotidiana em 4 esferas, né? Então, a esfera produtiva do trabalho remunerado, a esfera reprodutiva dos cuidados e do trabalho não remunerado, que a gente sabe que hoje em dia é muito mais a cargo das mulheres, a esfera pessoal, do autocuidado, do ócio, do descanso, e uma esfera comunitária da política. E aí, nessa proposta de urbanismo feminista, né, desse coletivo, se proporia um equilíbrio entre essas esferas com a vida colocada no centro. Elas acreditam que a partir do momento que a gente conseguir olhar para a cidade, para as experiências urbanas dessa forma, as cidades poderiam ser melhor imaginadas e concebidas. Obrigada, gente. Obrigada. Semana que vem. Tchau, gente. Até semana que vem. Fiquem em casa, por favor. Se cuidem.